Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel e o meu grupo trata das inovações do milho. Começando com uma história, quero contar um pouco para vocês o desenvolvimento dessa planta lá atrás, quando ela começou a surgir. Antes de ter essa conhecida espigona amarela, o milho primordial era bem diferente de hoje. Ele era muito parecido com uma gramínea, como vocês podem ver na imagem. Por volta de uns 10 mil anos atrás, começou a domesticação no México. Os nativos observavam as melhores variedades da planta, que eram aquelas com grãos maiores, que podiam alimentar a população, e com o tempo essa seleção foi desenvolvendo o milho que conhecemos hoje. Por volta do século XIV, com as grandes navegações, os exploradores europeus foram apresentados ao milho e o espalharam por todo o mundo. Na década de 1970, começaram os estudos para a criação do milho transgênico, mas foi só em 1996 que a primeira safra de milho transgênico foi comercializada, uma variante bastante resistente a herbicidas. As maiores inovações do milho são aquelas das sementes. São elas que guardam a maior fonte de tecnologia. A genética da semente permite que o milho se desenvolva em diferentes regiões, tipos de solo, níveis de fertilidade, épocas de plantio, altitude e até que sejam tolerantes às doenças e às pragas. Assim, os maiores índices de produtividade são em grande parte possíveis graças ao uso de boas sementes. Só que toda essa tecnologia tem um custo, e no caso do milho, o insumo de sementes pode representar até 20% do custeio da lavoura. No Brasil, temos tanto sementes que precisam de baixo investimento para produzir, que são as sementes variedades, como as sementes que demandam maiores investimentos, como as híbridas e as transgênicas. Na imagem, podemos ver uma saca de variedades, que são mais tradicionais, e uma saca de híbrida, que nessa foto podemos ver que é bem diferente do milho que estamos acostumados. Falando então das sementes do tipo variedade, elas são mais vinculadas à agricultura familiar, de subsistência de quilombolas e indígenas. Possuem polinização menos controlada, com uma genética mais dispersa, sendo produzida pelo cruzamento natural entre sementes da mesma linhagem. Como é um produto mais rústico, o investimento para produzir usando essas sementes é mais baixo, possibilitando a produção das comunidades que as utilizam. Na imagem ao lado, vocês podem ver alguns milhos regionais do Brasil produzindo sementes do tipo variedade. Mesmo sendo um produto convencional, a Embrapa também produz sementes desse tipo, sendo um exemplo a BRS 4103, com um bom potencial de produção, uniformidade e ciclo precoce. As sementes do tipo híbrido são as mais utilizadas no país. Elas possuem um grande potencial de produtividade, que é atingido graças ao controle genético maior que essas sementes possuem. São recomendadas para produções com alto investimento, pois as sementes respondem bem à aplicação de tecnologias, como irrigação e adubação mais pesada. Como produzem mais, essas são as sementes mais utilizadas nas grandes lavouras brasileiras que exportam milho. Existem três tipos principais de sementes híbridas. O primeiro é o tipo híbrido simples, o resultado do cruzamento entre duas linhagens puras. Esse é o tipo com maior potencial produtivo. Na safra de 2019 até 2020, essas sementes foram as mais comercializadas, representando 86,4% do mercado brasileiro. Temos as sementes do tipo híbrido duplo, que surgem do cruzamento entre dois híbridos simples e possuem um potencial produtivo mediano. E por fim, temos o híbrido triplo, que resulta de uma linhagem pura e um híbrido simples, produzindo desculpa, possuindo um potencial produtivo de médio até elevado. Mas, afinal, como é que são produzidas as sementes, né? A produção de sementes de milho híbrido é extremamente técnica, com a utilização de agrônomos e técnicos especializados na produção de sementes, em campos
em campos designados exclusivamente para a produção dessas sementes, o milho é plantado e há o controle da polinização, com fileiras de milho masculino ao lado de fileiras femininas. O milho masculino é aquele que possui o pendão, enquanto o feminino é aquele que o pendão foi retirado da planta. O cruzamento gera uma semente com uma genética controlada e alto potencial produtivo. Como dito anteriormente, a primeira safra de milho transgênica foi comercializada em 1996, nos Estados Unidos, criado para ser resistente ao herbicida. No Brasil, em 2007, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e o Conselho Nacional de Biossegurança aprovaram o uso comercial do milho transgênico para a safra de 2008 e 2009. O caso mais comum de milho transgênico é aquele que utiliza o gene da bactéria Bacillus thuringiensis, mais conhecido como Bt, usado para o controle de lagartas nas produções do milho. Existem diversos outros tipos de transgênicos, como para a tolerância ao calor e à seca. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega. Esse processo começou com a invenção das primeiras máquinas semeadoras na China no século II a.C. Essas máquinas primitivas, como vocês podem ver na primeira imagem, era basicamente uma estrutura de madeira e posteriormente com partes de metais acoplada a um animal que, através do movimento de tração, abria o buraco na terra e depositava as sementes. Obviamente, ela não era tão eficiente quanto os desenhos que surgiram posteriormente, séculos depois, diga-se de passagem, mas ainda apresentava uma grande evolução à semeadura feita manualmente, com pessoas utilizando enxadas e outros equipamentos do tipo. As máquinas que temos hoje em dia foram fortemente baseadas pelos desenhos originais de Jethro Tull, um inglês que é considerado o pai da agricultura científica, que em 1701 patenteou o desenho de uma semeadora que vocês podem ver na imagem mais à direita. Ela podia inicialmente ser usada com tração animal, mas com o passar do tempo elas foram sendo aprimoradas, se tornaram cada vez melhores e começaram a ser utilizadas através de tração mecanizada, seja com máquinas a vapor, depois a gasolina, como é o caso de hoje em dia. Esta melhora nas semeadoras aumentaram a eficiência do plantio e também promoveram uma redução dos custos dos mesmos. Como vocês podem ver nessa imagem, temos uma semeadora moderna que é utilizada atualmente. Na maioria dos casos, elas são tracionadas por tratores. Na imagem à direita, vocês podem ver a relação de plantas por hectare e desempenho em relação à sua velocidade. Agora, ainda em relação à inovação do plantio, podemos falar sobre os pulverizadores, que permitiram uma melhor aplicação nos defensivos, que promoveu uma redução na utilização desses defensivos, aliado a uma redução do custo por uma melhor utilização por hectare. Entre eles estão os pulverizadores terrestres, que possuem um design modular. Ele, ainda que seja mais simples do que a pulverização aérea, tem uma produtividade muito maior do que pessoas utilizando aqueles equipamentos nas costas. E ele pode atuar em qualquer região. Ele é mais barato e mais fácil de ser utilizado para os fazendeiros. Quando se é necessária a pulverização aérea, seja por conta da extensão do terreno ou por causa de suas irregularidades, o mais célebre avião utilizado é o EMB-200 Ipanema. Ele foi criado em 1969 e foi desenvolvido especialmente para o mercado agrícola. Por conta disso, ele tem máxima eficiência nessa tarefa e também por ser um avião muito versátil, simples e fácil de ser utilizado, ele é muitas vezes utilizado como uma plataforma de inovações da empresa. Atualmente, ele foi o primeiro avião a ser totalmente convertido para ser abastecido com etanol e também está sendo testado para ser o primeiro avião agrícola movido à eletricidade. Passando para a parte da colheita, as colheitadeiras foram patenteadas em 1939 por Hiram Moore. No início do século XX,
surgiram as mecanizadas. Antes disso, como vocês podem ver na foto, eram puxadas por diversos cavalos ou burros ou outros animais que tivessem à disposição. Elas eram lentas, gigantes, mas ainda assim eram muito mais produtivas do que utilizar a colheita manual. Com o passar do tempo, assim como nas semeadeiras, a tração foi substituída por máquinas de combustão interna. No Brasil, em 1965, o primeiro exemplar a diesel foi produzido no Rio Grande do Sul, o que se tornou um marco na indústria nacional. Como vocês podem ver nessa foto, está uma colheitadeira mecanizada moderna. Neste diagrama, podemos observar as partes e as fases que envolvem a colheita do milho e a separação dos grãos do sabugo. Fugindo um pouco do tema inicial, não se pode deixar de lado as inovações na armazenagem e na distribuição do milho. Em primeiro lugar, na primeira foto, podemos ver silos de armazenagem que, através da sua criação, desenvolvimento e aprimoramento, as colheitas puderam ser armazenadas de forma mais segura e por mais tempo. Isso garante ao produtor uma safra que pode ser armazenada por mais tempo e manter suas qualidades originais, que no final das contas permite um valor melhor na venda. Em relação à distribuição, é extremamente importante citar a utilização da matriz ferroviária para o transporte dos grãos de milho. Ele possui mínima perda em relação ao transporte e o custo é muito mais barato do que se utilizar rodovias. Como vocês podem ver nessa imagem, temos uma ferrovia double stack que permite de 2 e até mesmo 3 containers de elevação em uma rota que liga Rondópolis, no Mato Grosso, até Sumaré, em São Paulo. Agora, passaria a palavra para meu colega. Eu vou falar um pouco sobre os principais produtos com milho. Bom, o milho é uma planta muito versátil, que pode ser utilizado para fazer alimentos caseiros e industrializados, como biscoitos, salgadinhos, cerveja, álcool de cereais, entre vários outros itens. Ele também é utilizado nas indústrias farmacêutica, de mineração, papeleira e química. E em países que não há produção expressiva de cana e que tem o etanol combustível, o milho que é utilizado como fonte. Bom, o primeiro uso não gastronômico do milho é na indústria farmacêutica, em que o amido de milho é utilizado como agente de volume, de viscosidade e modificador sensorial. Na indústria de mineração, durante a mineração de ferro, tem um processo de flotação, em que se é utilizado o amido de milho ou a dextrina, que também vem do milho. A flotação é um processo de separação de misturas, em que se borbulha o ar por uma mistura coloidal, ou seja, uma mistura que a olho nu parece homogênea, mas quando analisada no microscópio ela é heterogênea. A espuma formada arrasta as impurezas para a superfície, então o amido de milho ajuda nesse processo. Na indústria papeleira, o amido de milho é utilizado como adesivo no papelão ondulado e também é utilizado como revestimento em folhas de papel branco. Características como poder de inchamento, gelatinização e retrogradação são propriedades tecnológicas que tornam ele uma matéria-prima desejável para a indústria papeleira. Bom, o álcool de milho, ou álcool de cereais, que dentre eles tem o milho, é utilizado na produção de aromatizantes, essências, extrato de planta e própolis. Bom, por não ser tóxico e por ser mais suave que o álcool de cana, de acordo com os produtores de álcool de milho, ele também é utilizado na indústria alimentícia para produzir bebidas alcoólicas, como por exemplo o whisky de milho, como podemos ver na imagem à direita. Nos Estados Unidos, o etanol combustível é feito com milho e em quase 90% das usinas ele utiliza o processo de dry milling, ou moagem a seco. O processo começa com a moagem dos grãos, formando uma papa, para facilitar o manuseio e o transporte. Então adiciona-se água conforme necessário. Adiciona-se enzimas para preparar o milho, amônia para regular o pH e garantir uma boa nutrição do fermento biológico. Após a fermentação, o etanol é purificado por meio de destilação e desidratação, por meio de peneiras moleculares, até chegar perto de 100 graus Lussac, ou seja, perto de uma pureza de 100%. Para desnaturar ele, adiciona-se gasolina. Em 10%, porém, do etanol produzido nos Estados Unidos é utilizado o processo de wet milling, ou moagem úmida. Nesse processo, o milho é separado quimicamente, ao contrário do processo anterior, que ele era separado de maneira física. Devido ao alto custo inicial para fazer usinas com esse processo, essa utilização é bem restrita.
O processo de wet milling começa mergulhando o milho em uma solução de ácido sulfúrico, em que ele fica de 1 a 2 dias. Depois de ser parcialmente dissolvido, o milho passa por uma série de moedores para a retirada do germen, que é a parte interna do milho. É uma das partes internas do grão de milho. As partes remanescentes são separadas e o milho é fermentado e destilado de maneira similar ao processo de dry milling. No Brasil, devido ao grande aumento do investimento privado no setor de produção de milho, a produção de etanol de milho aumentou de 58% de 2019 a 2020 para 2020 e 2021. E, além do mais, espera-se um crescimento de mercado de 25% até o próximo ciclo, que seria o 2021-2022. A produção de 2,57 bilhões de litros em abril de 2020, de abril de 2020 a março de 2021, equivale a 9% de toda a produção de etanol no país. O local com maior produção de etanol de milho é o Mato Grosso, que historicamente produz muitos grãos. Aqui temos um recorte de uma reportagem da Forbes contando sobre o aumento do investimento no etanol de milho no Brasil, que fala que o etanol de milho vai atingir por volta de 3,2 bilhões de litros na temporada 2021-2022, apesar das ofertas relativamente apertadas de cereal no mundo. Nos Estados Unidos, em junho, a produção de etanol de milho atingiu uma máxima de 15 meses, chegando a 170 milhões de litros por dia, marcando a quarta semana de produção acima de 1 milhão de barris por dia. 1 milhão de barris por dia dá por volta de 158 milhões de litros. Agora eu vou comentar um pouco sobre a produção de Doritos, que é um salgadinho que utiliza pesadamente o milho na sua formulação. Primeiro, os grãos de milho transgênico, que vêm de fazendas do Paraná, são selecionados automaticamente, por meio de uma peneira industrial, que chacoalha eles em chapas perfuradas, em que o milho fora de especificação cai, removendo os grãos danificados ou fora de tamanho. Então ele é cozido numa solução de cal, num processo chamado nixtamalização, para que a casca se solte. Terminando o cozimento, ele é despejado em tanques de repouso, onde ele fica por 12 horas. Depois do descanso, o milho é lavado para se retirar as impurezas remanescentes. Ele então é levado para uma esteira que remove o excesso de água. Uma vez seco, o milho é levado para uma trituradora, que transforma ele em uma massa homogênea. Essa massa é levada para rolos compressores que a deixam na espessura exata necessária para fazer o Doritos. Essa massa achatada passa por um forno que, além de assar, também corta essa massa em triângulos, que é o formato do salgadinho. Após ser resfriado, os salgadinhos são levados por esteiras para serem fritos, adicionando textura a eles. Na última etapa, os salgadinhos são levados a um tambor rotativo, em que se é despejado pó que dá o sabor, podendo ser tanto tradicional, picante ou nachos, que são os sabores disponíveis no Brasil. Agora, para a última etapa do processo produtivo, só falta empacotamento, que é feito de maneira automática, numa balança de dosagem automática, que com várias saídas deixa o salgadinho cair na quantidade exata para cada pacote. Então, para isso, são utilizadas balanças automáticas e empacotadoras pneumáticas. Em Itu, na fábrica da PepsiCo, são produzidas 1 tonelada de Doritos por hora. Olá a todos, me chamo Thiago e darei continuidade à apresentação das inovações do milho. Agora vamos dar uma olhada em umas inovações um pouco mais da parte econômica, digamos, de como fazer as negociações das commodities e do milho. Então vamos falar um pouco dos contratos futuros, o que eles são. Eles tratam-se de um acordo de compra e venda em uma data no futuro, ou seja, tanto o vendedor como o comprador se comprometem com a negociação de determinada quantidade em uma data futura. Nesse caso, o preço é determinado no momento da compra. Podem ser negociados no mercado futuro dólar, juros, ouro ou commodities como o milho. Então vamos falando um pouco da história dos contratos futuros. Em 1848 é criado nos Estados Unidos a Chicago Board of Trade, a CBOT, marco do desenvolvimento e profissionalismo da atividade de negociação de contratos futuros. Inicialmente eram negociados apenas commodities agrícolas, como soja, trigo e o próprio milho, mas com o passar dos anos passou a negociar ativos como gado e sementes oleaginosas. Já no Brasil, a história dos contratos futuros tiveram início apenas em 1917, por meio da criação da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, estando limitado inicialmente apenas ao algodão. Mais recentemente, que commodities como boi gordo, café, soja, açúcar, etanol e o milho começaram a ser negociados desta maneira. Agora falar um pouquinho da operação de barter, como funciona a operação de barter. Nessa operação, os insumos agrícolas ou maquinários são comercializados e o pagamento é feito com o produto agrícola após a colheita. É uma operação financeira baseada em troca de mercadorias, em que o produtor se compromete a entregar uma parte de sua produção em troca de insumos ou serviços, que podem ser herbicidas, inseticidas, adubos e outros.
A operação de barter começou com a cultura do café e atualmente é utilizado nas culturas de soja, algodão e do milho, estando presente no mercado brasileiro desde 1990. Vamos ver como é que funciona a operação de barter no milho ou em alguma outra commodity. São 3 partes que realizam uma negociação, onde cada uma tem seus objetivos, podendo ser vista como uma troca triangulada. Define-se desta maneira o objetivo de cada parte envolvida nesta operação financeira. O produtor é aquele que precisa de insumos ou maquinário para sua lavoura e prazo para pagamento. Em troca disso, entrega parte dos produtos colhidos da lavoura. A empresa de insumos ou de maquinários é quem fornece insumo ao produtor e estipula o prazo para o pagamento desses insumos. A trading cerealista ou comercial exportadora. Ela compra a produção do produtor para revender no mercado interno, exportar ou para utilizar como matéria-prima em seus processos produtivos e paga à empresa de insumos. Ou seja, a gente pode ver como funciona uma operação de barter simples, foi o que eu expliquei agora, que a empresa de trading vindo ali da direita para a esquerda firma um contrato CV ou CPR com o produtor rural, que consegue uma cessão de crédito com o fornecedor de insumos, que por sua parte entrega os insumos para o produtor rural, que fica apenas no meio da cadeia, então ele não precisa se comprometer com dinheiro nem nada, ele só se compromete a fazer a colheita e com isso entrega os grãos para a trading, que paga a operação em dinheiro para o fornecedor de insumos. É uma operação muito boa que apenas traz benefícios para os três atuantes. Agora falando um pouco do panorama da produtividade nas últimas décadas do milho. Como a gente pode ver no gráfico ao lado, a área de produção contou com um aumento não tão expressivo, aproximadamente 56,4%. Lá em 1976 e 77 contava com quase 12 milhões de hectares de área de produção de milho, e agora em 2019 ou 20 chegando perto dos 19 milhões de hectares. Já a produção de milho teve um aumento muito mais expressivo, cerca de 430,1% de aumento de produção. Em 1976 e 77 beirava os 20 milhões de toneladas produzidas, já em 2019 ou 20 beirava ali os 100 milhões de toneladas, aumentou quase 5 vezes. Um aumento tão grande da produção, contando apenas com um aumento pequeno da área cultivada, pode ser explicado pelo gráfico ao lado, um aumento de 3,5 vezes de sacas colhidas por hectare, utilizando muito dessas técnicas que a gente explicou aqui na nossa apresentação. Muitas das inovações ajudaram em muito esse aumento de produtividade em sacas por hectare, como a gente pode ver no gráfico. Agora aqui um panorama da produção mundial, que aumentou muito, o Brasil incluso nisso, do trigo e do milho nesse gráfico, a gente pode ver, partindo ali de 200 milhões de toneladas por ano, agora chegando perto da 1 bilhão de toneladas no ano de 2020, quase 1 bilhão de toneladas produzidas. Aqui a gente pode observar um pouco mais do aumento da produção mundial ali na direita, como a gente pode ver, em milhões de toneladas cresce quase mais de 5 vezes, né? Parte em 1961 de 205 milhões de toneladas para mais de 1.000 milhões de toneladas, ou seja, 1 bilhão de toneladas, mas o tamanho da área de produção em milhões de hectares menos que dobra. Então a gente pode ver como a produtividade aumentou muito. E no mais, era isso. Obrigado pela atenção. Era isso.